E aí que a gente escolhe o perfil, né, que gostaria de utilizar. Eu vou usar o Slim aqui. E aí no sistema ponto a ponto. Vou aproximar aqui. Eu puxei bem mais ou menos, né, então tá um pouquinho ali distorcida a medida, mas dá para puxar bem, dar um zoom e pegar bem certinho ponto a ponto. Aqui ele tá com uma divisória, então não daria para tá utilizando essa caixaria, mas aí a gente pode estar depois removendo ela, enfim. Era isso que tu precisava, né, Matheus? Sim, exatamente. Aproveitando, já que a gente já está tirando essa dúvida, no Uhum, caso, se eu precisar fazer um móvel muito longo, que uma porta inteira seja mais ou menos 1,20 m no caso desse móvel, esse daí só estão duas portas. Se esse móvel todinho fosse apenas uma porta, que eu quero fazer várias caixas, né? Uma do uhum. lado da outra. O E. máximo é Ah, 1,20. é O isso mesmo, máximo é né? 1,20. Aham. Aí, se eu precisar criar um móvel que eles são, por exemplo, são 2,5 m, certo? O móvel desse mesmo jeito aí, só que com várias portas de correr. Que normalmente o pessoal pede alguns móveis assim, né? Inferiores para apartamentos, essas coisas. Aí eu teria que dividir as portas assim, ou eu pegaria uma porta inteira e construiria, porque a porta vai ficar um pouco grande. Vai ficar, no caso, uma porta de 1 m, vamos dizer assim. E a caixa Uhum. vai ficar enorme, só que vão ser várias portas. A minha dúvida é como eu faço um módulo com mais de duas portas, três portas, igual no roupeiro, quando a gente vai fazer o roupeiro. Teria como Na editar a verdade, quantidade de portas? quando tu passa a medida padrão, 1,20, o próprio sistema ele vai inserindo, né, mais Isso, portas. exatamente. É isso que eu queria saber. Se eu teria como eu escolher a quantidade de portas. O que tu pode fazer é clicar nelas, né, porque Hum, elas são totalmente editáveis, né. Então tu consegue estar selecionando só a porta, aumentar a medida dela, sim, sim. O manual, né? consegue Pois. editar isso, e excluir a que tu não, Sim, não sim, quero. foi o que eu imaginei. Aí no caso o É, máximo realmente é 1,20 m, né? isso, uhum, exato. Certo, entendi. Não, tudo bem, a gente tem que adaptar mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, logo que a gente lançou o construtor, na verdade a gente está mudando agora, assim, questão de meses. Tava tudo muito aberto, tá? Tava, tipo assim, tu podia, tava facilitado e mais livre para editar. Mas aí tava dando muito problema na ponta, porque a gente tem muitos projetistas que não têm conhecimento, né? Entendo, E não, entendo. aí e aí eles pensavam, você tá ali no Promove é porque funciona, só que nem, não necessariamente dessa forma, né? Às vezes a gente tem que ter alguns entendimentos, principalmente de montagem, logística, coisas Sim, básicas, vai sim. me dizer, né? Mas não tem, tá? Nesse caso aí, se você pegar um projeto que vem do arquiteto e fazer igual, não vai dar certo, porque o arquiteto normalmente coloca portas que vão empenar, ele coloca prateleiras que não tem como, a gente tem sempre que adaptar. Pelo menos na minha Exato. experiência, sempre que eu peguei um projeto, teve que haver adaptações porque algumas medidas não fazem sentido na hora da montagem. Não. Eles, né, os colegas de trabalho, assim dizendo, eles constroem tudo com geometria, né? Sim. E eles não têm conhecimento se vai funcionar ou não. Às vezes não pensam nem na logística para carregar, enfim. Ou às vezes não tem nem o conhecimento que a chapa tem 1.800 por 2.700, né? Eles fazem É, chapa de 4 metros e não querem emenda. que é uma Tem disso prateleira. O muito. projeto que eu peguei ontem tinha uma prateleira de 3,20 m e tinha, entre aspas, 100 emendas. Aí eu não sei como é Tem. que eu vou fazer isso. Não tem como. Sim, isso a gente é o que a gente mais pega, né? Enfim, nos projetos dos colegas aí, dos arquitetos. E a gente tem que Certo. adaptar, explicar para eles, enfim. Sim, sim. Em relação a dúvidas, como tu já mexeu, assim, eu não vou acho que ficar entrando aba por aba, explicando, ou tu quer que eu, ou tu gostaria que eu entrasse? Não, eu gostaria de saber se, no caso da aba dos favoritos, como a gente Tá? vai haver um padrão, um determinado padrão. Conforme a gente vai trabalhando, vamos adquirir um padrão de sempre Uhum. utilizar as mesmas caixas nos mesmos ambientes. Se a gente conseguiria criar essa aba favoritos, por exemplo, da própria empresa. Aí, quarto, esses módulos aqui serão os que a gente mais utiliza. Se essa aba é editável, igual nos outros Promobs, se eu tenho essa liberdade de criar um favoritos.
Sim, a gente consegue criar, renomear, separar por ambientes, né? Cozinhas, dormitórios, Certo. mas toda vez que tu for utilizar, tu vai precisar arrastar ela, né? E trazer para o ambiente. Uhum. Se teve alguma atualização nesse meio tempo, que mexeu no teu favorito, talvez ele vai inserir no ambiente ali em ciano, sabe, verde, ou Uhum. contornos vermelho. Talvez tu vai ter que substituir alguma coisa, mas funciona, tá? Funciona bem. Nesse Tranquilo. meu aqui do meu Note tenho pouca coisa, até olhei aqui tem mais decoração, mas no da empresa eu tenho as coisas orgânicas, curvas, que a gente Certo. faz uma vez, né? Então tu consegue Sim, salvar sim. ali. Sim, funciona É, super bem. outra dúvida que eu tenho em relação às cores. Eu observei que tem poucas cores no programa, né? E assim, quando for uma cor for específica do projeto que o cliente e ela não tiver no programa, no caso, se eu pegar uma imagem externa e jogar no móvel e ele absorver a cor, ele influencia na questão do orçamento? Como é que funciona? Sim, na verdade ele já vai te dar o orçamento já de cor padrão coringa, né, que nós chamamos aqui internamente. Então, aqui dentro de modelos, eu vou aplicar aqui, lembrando que os coringas, as cores especiais que a gente chama na fábrica, só são disponíveis em 6 milímetros e 18, tá? Certo. Porque é o que a gente encontra na revenda. Então, aqui a gente tem os padrões, os de linha, né? E aqui embaixo a gente tem o Coringa. Tem Coringa um, 2 e 3. Eles não alteram valores, tá? Todos têm o mesmo custo. Por que um, 2 e 3? Porque no mesmo ambiente tu pode estar utilizando o tamponamento de um acabamento, as portas de outro, né? Enfim, precisando três Coringa no mesmo ambiente. Então, é mais para isso mesmo. Eles têm uma cor diferenciada, né? Eles são assim bem Certo. chamativos Uhum. e tu consegue trazer o material tanto ali externo, né? Enfim, da internet, né? E aplicar em cima dele. Perfeito. Volta aqui. Deixa eu voltar. Então, ele já orça, né? Já saiu o valor certinho. Os únicos que não estão inclusos são aquela linha que ela é ultra mate, sabe? Da Bernec, tem uma linha que é mais alta. Então, esse aí a gente tem, ou um cristalo, enfim, aí esses aí a gente pede sempre para fazer, no especial, e aí passar para a fábrica e consultar o orçamento. Porque aí Certo. eles são, tem um valor diferenciado bem a mais, né, na É, venda. a linha da Duratex inteira normalmente é um pouco mais cara mesmo, da Cristalo, essas linhas match mesmo. É, mas esses especiais, o que é normal, assim, da cartela, já estaria dentro desse orçamento. Uma coisa que a gente salienta, assim, um exemplo, se tu utilizar, fez um banheiro, vou falar um projeto pequeno, né? Fez um banheiro e utilizou só as frentes especiais, tu vai ver que vai ficar bem caro, né? Utilizando o acabamento especial. Por quê? Porque ele vai puxar uma chapa inteira, independente se tu vai utilizar metade de uma chapa ou menos de uma metade. Então, o que a gente orienta, sempre que for utilizar um especial, tentar usar o máximo, né? Utilizar como se fosse para uma chapa inteira, né? De aproveitamento. Aí baixa o custo, senão fica inviável. Mas ele tem um valor, não é assim. Por que que a gente não deixou os outros especiais, cristalos, né? Essa linha mais alta da Duratex junto? Porque daí ele ficaria muito estourado. Então, ele tem ali um valor meio intermediário, né? Um pouquinho acima do que nós temos em linha hoje e abaixo das linhas mais top, para não sacrificar ele, né? E não ficar fora também. Entendi. Então, e quando utilizar, eu preciso da sobra, né? Se eu vou ter alguma assistência ou eu quero para fazer algum acabamento, eu preciso da sobra do material especial. A gente manda, tá? Se solicitar, ó, vai sobrar meia chapa, a gente envia. Porque para nós é descarte, né? Porque dificilmente que vai se repetir num outro projeto um acabamento especial. A gente até guarda por um tempo na fábrica, né? Caso houver alguma assistência, e depois de uns meses é descartado. Então, por isso, se precisa, a gente até manda as sobras. Certo, entendi.
Alguma outra dúvida que eu não encontrei são as bases, pés, essas coisas de roupeiro, de cozinha, essas coisas que normalmente que você falou das sobras aí, eu lembrei das bases, né? Se no programa Hum. tem alguma base pra gente orçar junto, né? Na hora da construção, para o móvel não ficar nem flutuante, nem que tenha realmente uma base, que é onde a gente vai ser revestido. Se tem essas bases no programa que eu não consegui encontrar. Uhum. Na Intermezzo, tu vai ver que tu consegue selecionar e clicar e ele insere os rodapés, por exemplo, né? Certo. Automaticamente. No Builder ainda não tá assim dessa forma. Tem que construir com painel, digamos assim, uma base ou os rodapés. A gente já solicitou também, tá? Lá na pauta da engenharia, para eles deixar pronto uma base que a gente edita, por exemplo, para botar uma caixaria de dormitório em cima, né? Sim, Ou a de exatamente. cozinha, enfim. Tá em pauta também para a gente deixar disponível aqui nos avulsos. Perfeito. Então tá. Por hora a gente está fazendo, construindo. Aí nessa construção que você fala, a gente usa aqueles painéis editáveis, né? Que eu vi aí, que a gente tem o de 18, de 15 milímetros. Aí a gente usaria esse para todas essas coisas que a gente não conseguir no já pronto, a gente utilizaria esses painéis editáveis, certo? Exato. Uhum. Perfeito. E aí tu tem a possibilidade de escolher com ou sem borda, ou tirar uma face, duas, enfim, tem essa possibilidade também, Eu trabalhei com esses painéis, inclusive eu fiz toda a base do móvel com eles. tá? E isso para um módulo que não tem base, né? Porque os Isso, de cozinha do construtor teriam base. sim. Esse já vem pronto com o rodapé, né? É um que não tem, tá? Uhum. E, deixa tu perguntar que é mais fácil, mas se eu tenho dúvida. Não, essas são as que mais, assim, eu não consegui, porque a maioria das vezes eu tento mexer em tudo que for possível no programa e o que eu não for encontrando eu vou anotando, né? Esse ponto aqui eu Sim. não encontrei, esse ponto eu não soube fazer, então Uhum. essas foram as dúvidas que eu anotei na experiência que eu Sim. tive, por enquanto. Não, e depois, assim, tu pode ficar com o meu contato e fazer print da tela, ou, Certo, sabe, me mandar, Júlia, eu não tô achando isso. Faz um vídeo aí, como é que, né, faz de uma forma mais rápida, enfim. E aí a gente perfeito, vai se ajudando. perfeito. No Em começo, relação assim, Ah, pode falar. eu ia dizer, em relação aos especiais aqui, até que eles já estão aqui, já que nós estamos falando dos painéis, né? Hum. Não sei se tu chegou a testar, esses com usinagem, Não, chegou não, a esse ver. eu não cheguei a mexer nesse painel. Até esse eu sempre comento também, já que a gente está aqui. Olha, ele tem um painel normal, né? Nosso padrão de linha, e a gente tem esse aqui que é para usinagem. Eu vou inserir um aqui. A gente tem recebido bastante pedido na fábrica. Olha, olhando assim, eles não têm diferença, né? Vou botar só uma outra cor aqui nesse, tirar esse coringa aqui para não atrapalhar. Olhando assim, eles não têm diferença. Certo. Esse é o normal e esse é o para usinagem. A diferença deles é um pouco em relação ao valor, porque esse carrega uma informação que ele vai ser usinado, né? Mas se a gente não aplicar nenhuma usinagem, ele entra na fábrica liso. E aí gera conflito porque o pessoal fica procurando a informação da usinagem, o desenho, enfim, né? Entendi. Aí a gente só comenta para sempre se atentar a usar, quando for só tamponamento normal, né? Utilizar esse aqui, que é o segundo aqui, né? Primeiro ou segundo, e utilizar esse só se for aplicar a usinagem mesmo em cima dele. Certo. Aplicar um. Entendi. Importante, sim. É, mas porque senão também tu vai estar pagando por algo que nem está utilizando, né? Não está fazendo uso. Esses aqui também, outra informação importante. Essas usinagens que a gente já tem disponível aqui, aonde a gente aplicar elas e soltar, vai vir usinado, né? Porque agora não passa mais por uma pessoa que analisa o desenho técnico, enfim, neste caso, né? Quando é um desenho mais específico, alguma coisa que a gente que entra na fábrica como personalizado, aí sim, né? Aí vem o desenho PDF para a engenharia analisar antes de botar na máquina. Mas quando vem assim no painel, ele já gera a documentação para a máquina e já faz,
né? Direto. Esse daí, Matheus, é uma opção que vai aparecer bastante no caso de não precisa nem ser com canto arredondado, mas só um tampo de escrivaninha que precisa fazer caixinha para tomada. Esse daí vai ser o ideal, porque daí já vem definido no projeto e já vem o rasgo para ali ser feito um nicho por baixo e ser feito a dobradiça para uma portinha abrir para acesso às tomadas. É exatamente esse daí que é o ideal. Perfeito. Isso. Ele tem as duas opções, né? Com acabamento, aí vem uma borda dentro do rasgo, né? E sem acabamento, se não precisa, ele vem cru ali, sem acabamento. Eu utilizo também bastante quando a gente precisa mostrar o interno de uma gaveta, sabe? Faz uma gaveta porta-joias e aí quer enxergar o interno dela. Aí utiliza esse rasgo na prateleira, né, acima da gaveta, aí já vem pronta também. E como ele dá para editar, a gente consegue centralizar direitinho, enfim. Não precisa mandar o desenho técnico para a fábrica, informando que naquela peça tem que fazer um desenho, né, uma usinagem. Eu não entendi sobre como é esse negócio da gaveta que tu faz, Juliana. Tu consegue mostrar um exemplo? Sim, uhum. É, já aproveitando, nesse caso da gaveta de joias, que eu também faço dessa mesma forma aí da usinagem. Ela já aplica o vidro? Onde eu aplicaria o vidro e se quais as espessuras que tem? Porque normalmente nessas gavetas vão um vidro, né? Sim. Aí o vidro a gente pega da aba da LIF, né? Lembrando que tudo que é vidro vem deles. Certo. Então, essa usinagem, ela é passante, ela não faz aquele dente, sabe, para apoiar o vidro dentro do rasgo. Aí teria que ser um vidro total no tampo, se eu me fiz entender. Sim, sim. Aí não sei se vocês utilizam o vidro só dentro do rasgo ou inteiro no tampo. Porque se for dentro do rasgo, daí tem que fazer uma usinagem diferente, né? Aí teria que solicitar. Que é aquela que em dois níveis, né? O Sim, rasgo. exatamente. Que é pro vidro só É. encaixar, né? Isso, Normalmente, daí normalmente é o mais fácil de trabalhar assim, porque fixar o vidro quando tá passante, né, a usinagem é um pouco mais complicado. esse ainda a gente faz daí, mas daí de forma. Aí tu só informa, né? Que aquele tampo tem que fazer usinagem de dois níveis, né? Um exemplo assim, manda o desenho e solicita. Por enquanto, essa usinagem que está disponível aqui, ela é de reta, né? Passante, sei. Isso, passando fora e fora. Vidros, a gente, como eu comentei, a gente tem dentro da aba da LIF, né? Que a gente ia fazer o teste gaveta. Deixa eu pegar aqui uma gaveta. Hum. Vou tirar que tem várias usinagem. Enfim, seria. Provavelmente tu já acho que entendeu, né? Sim, Para mostrar só o interno da sim, gaveta. sim, Enfim, eu entendi. sim. Aí no caso, como essa usinagem a própria do programa é a passante, nesse caso a gente teria que informar que este Precisa determinado dois móvel níveis. precisa de duas, como é que você falou? Isso, Duas, dois níveis dois níveis, de isso mesmo. usinagem. Isso. Aí teria que informar essa informação em específico
para quem entende. Isso. Uhum. Outra orientação que assim, facilita o entendimento das meninas lá no comercial, né, quando recebem o pedido, e para não ter chance de erro do pessoal usar uma outra peça do pedido. Eu sempre comento que o ideal é quando a gente tem uma peça, um exemplo, um painel de cabeceira que tu precise que venha usinado o desenho da mini, né? Suponhamos. Eu isolo ali do pedido. Eu tiro esse painel, né? Não deixo no pedido geral do dormitório, faço um arquivo só com ele e importo só ele, porque aí ele segue um fluxo diferente na fábrica e não corre o risco dele passar despercebido e tu receber um painel sem usinagem, né? Então eu sempre oriento. Quando tem alguma informação que é especial, que é fora, né, do padrão ali, o ideal é sempre isolar a peça, o móvel, né, ou a frente, enfim, isolar do pedido e jogar num arquivo separado e importar também separadamente. Aí vai gerar um número de pedido separado e é até melhor para vocês controlar, né? Quando chega o pedido ali, que o pedido, sei lá, o 12 é o normal e o 13 é o especial, né? Por exemplo, assim, aí também facilita. Perfeito, perfeito. Só voltando aqui naquela questão do roupeiro, no Uhum. do kit inteligente deslizante, como é que ficou a resolução mesmo? Que eu não, eu estou fazendo uma anotaçãozinha aqui para rever os pontos, para caso eu tenha alguma dúvida também eu não ficar toda hora te chamando, né? Eu estou fazendo uma pequena anotação. Na questão dos roupeiros, o kit inteligente, como é que a gente resolveria mesmo? Eu vou inserir um aqui para a gente Certo. visualizar. Se eu for localizar ele aqui na lista. Vou ver se a minha internet colabora. E justo hoje que eu tenho com vocês, depois das 4 às 5 eu tenho outro treinamento. Tá tá bem ruim a internet. Tá um temporal bem feio aqui. Vamos ver. Vou fazer no construtor, então uma caixaria. Então aqui dentro dos deslizantes não vai ter, né? Porque aqui a gente só tem os tradicionais. Essa opção mesmo do roupeiro, no caso tem a opção para remover as laterais. Não tem como desmarcar ela, né? Eu percebi que era travada. Ah, sim. Antigamente nós tínhamos, até o Deolan comentou antes, né? Da forma que vocês utilizavam, né, normalmente. Nós tínhamos antigamente, assim, que baixava as caixarias já fechadas. E aí a gente inseria o tamponamento, né, que agregava mais as laterais. E Certo. aí, por solicitação dos lojistas, foi tirado, porque o pessoal dizia que onerava, sabe? Era duas peças. E aí, agora o que que a gente tem? O próprio tamponamento faz a vez da lateral, né? E quando precisa, aí teria que colocar manualmente um tamponamento depois externo, que às vezes quando trabalha a caixaria branca, o cliente não quer, né? A parte interna, quando abre o roupeiro, enxergar a interna é branco e o tamponamento é um madeirado, né? Ele não quer enxergar a parte madeirada ali dentro aqui da lateral. Está em estudo também para a gente voltar, tá? Que a gente atualizou para tirar, mas agora tem bastante solicitação para voltar. É meio dividida a opinião. Ou pelo menos para a gente deixar que vocês escolham, né? Qual Eu opção. acredito que o melhor é deixar lá por padrão marcado, que é o que o pessoal solicitou, e a pessoa que trabalha de uma forma diferente ter a opção de desmarcar e a caixa vir completa. Eu acho que seria o melhor. Deixa eu só localizar aqui onde ele está. Porque
que ele deveria estar aqui, no SS200. Não está. No caso é na Leaf, né? O menu da Leaf que você está procurando isso daí, certo? Isso, isso. Uhum. Se eu não localizar, eu vou fazer contato com eles, fico te devendo, e depois te mando em vídeo, enfim, né? Ou Tudo bem. respondendo. Porque ele estava aqui, tá? Estava aqui dentro de dormitório deslizante, né? Aqui tem os outros sistemas da Rometal, e ele estava aqui também. Tudo Deixa eu só bem. ver se eles não. É, era para estar aqui. Deixa eu só estar aqui. Se tu comentasse antes das portas, ó, ele inseriu 3. Eu vou verificar se ele me deixa fazer 2. Sim. Ó, ele deixou, mas como passa o tamanho, né? Ó, ele vai até deixar a gente inserir. É, aí vai ficar uma brecha porque a porta tem um É, limite de tamanho. isso aí. Não estou localizando, tá? Vou ficar te devendo, mas eu vou consultar lá com a Fabiane, lá em Engenharia da LIF, e te dou um retorno. Como eu estou mais ou menos quase 60 dias off, pode ser que nesse meio tempo eles removeram ou fizeram alguma atualização que eu não estou localizando. Não, Mas tudo aí bem. depois eu te dou um retorno. Eu deixei anotado aqui, aí a gente, como pendente, pra gente estar vendo isso Aham. daí. Sim. Mais alguma dúvida? Dúvidas, assim, agora a grosso modo, nenhuma dúvida. Acho A que vão minha, surgir, né, Matheus? Vão vão surgir surgir mexendo. conforme os projetos a gente for fazendo, né? Isso. Porque Não, é no é na dia a prática. dia. É na prática É, que a gente consegue sanar as dúvidas. O e que eu achei sobre essa questão, Juliana, vou pedir para você, quando for possível, ou passar para o César essa questão. Eu achei que, assim, na praticidade do dia a dia de fazer um orçamento, essas coisas de fazer o guarda-roupa com o sistema que a gente quer, a peça usinada, as coisas vão pegando prática no dia a dia, mas eu achei, principalmente sobre o roupeiro ainda, um pouco travado. E aí a gente ter que entrar em contato para saber, na hora do orçamento, que as coisas precisam fluir mais rápido, aí eu fiquei um pouquinho preocupado, mas acho que as coisas vão pegando na prática, né? em relação ao SS200, né? Vocês só trabalham com eles, né? A gente faz tempo que não faz com trilho aparente. Porque isso lá na hora da. Porque hoje nós trabalhávamos como marcenaria produção local. E aí, botando esse sistema, a gente elevava o nível, certo? Eleva Uhum. o nível do produto, mostra um pouquinho mais de qualidade. A gente gostaria de trabalhar com ele, claro que a gente vai ter que fazer comparativo de preço, né? Se muda muito. Mas gostaríamos de ter a opção, e aí precisa ser mais fluido, entendeu? Uhum. Eu vou falar pela experiência nossa aqui do Sul, em relação aqui, né, a cidade. No showroom antigo, nós tínhamos ele. E tinha 2 portas bem grandes, mais ou menos. A gente fez elas especiais, elas tinham 1,40. Como a altura não era tão. Ela tinha 2,200 de altura, a gente fez 2 portas de 1,400. E aí a Leaf fez especial, a gente fez uma impressão, que era um mapa, enfim. Era bem bonita as portas, mas não vingou, sabe? Não tem muito giro. Claro que a gente não pode ficar nisso, né? Tu acha que era por causa da questão de erros de ir até o teto? Eu acho que o principal é valor, né? Custo. Uhum, E depois, sim, a falta de conhecimento, tanto por parte dos projetistas quanto dos montadores também, que às vezes reclamavam de montar. uhum, Então, eu vou dizer, ela tá bem. Ela perdeu muita força, assim, sabe? Não teve muito giro. Tanto, assim, falando a nível da LIF, né? Porque eles que fornecem para nós. uhum. Ela não teve muita saída. Até eu me espantei de não estar localizando aqui ela. Acredito que eles não removeram, né? Mas eu vou consultar lá eles e dar um retorno para vocês.
Eu pra até ver. vou te mandar uma imagem do último apartamento que a gente finalizou a montagem inteiro. Uhum. E a gente conhece tanto que a gente faz até o teto, mas a gente sabe a distância que precisa ficar para o tamanho Sim, da porta, faz um fechamento um pouquinho maior lá em cima. Eu até vou sim. mandar para o Matheus para ele ver a imagem do que eu estou te mandando. Mandei aí no teu WhatsApp. Meio que faz muito tempo que a gente não trabalha com trilho Sim. aparente, entendeu? Outra parede. É, Uhum. Não, eu é, vou comentar. E assim, ó, nada impede de a gente disponibilizar uma aba para vocês, sabe? A gente consegue, a gente oculta para o restante e disponibiliza para vocês, facilitando ali a utilização dele, sabe? Ou trazendo ele para dentro do construtor, limitando para o restante que não tem conhecimento, né? E deixando de forma automática para vocês. O ideal seria ele constrói a caixaria, define o interno e dá um clique e ele faz a inserção, como ele faz dos outros sistemas, né? é. Faz a inserção deles ali. Para evitar erro, né? Porque às vezes ali tem que fazer muito cálculo, tem que fazer ajuste, e quando vê um errinho, tu sabe que é a complicação que dá lá na frente. Sim. Aproveitando a imagem que eu te mandei, surgiu uma dúvida, acho que eu tem mais 5 minutos, acho, de chamada. Como é que é a praticidade de construir um móvel com metalon? A cabine de vetro ou só o metal com... Na imagem que eu te mandei, a gente fez uma cliente que tinha muito metalon e que tinha prateleiras para livros e tudo mais. A gente hoje faz a serralheria aqui, mas é claro que a gente gostaria de ter a opção de já vir tudo pronto, né? E Ah, aí, claro, a gente vai fazer comparativos de preço e tudo mais, mas eu gostaria de a gente saber como que faz para, se uma hora surgir para o Matheus, ele saber como produzir esse móvel com metalon. a gente tem hoje na Leaf também, né? Vem deles os nossos metalões e é totalmente editável. Eles são editáveis. Tem o fixo, vamos localizar aqui eles. Aqui é metalon. Tem o fixo e o editável. Então, tubo de 20 e 30 também. Aí tu consegue editar o número de travessas e altura e profundidade do metalon. Então, já tem Não ali. tem limite. Se eu precisar ter uma travessa de 10 centímetros de distância para outra, eu consigo fazer. Sim, porque 10 seria já o inicial aqui do, mais ou menos isso aqui, né, que a gente chama como se fosse um rodapé ali, uma elevação. Isso. Sim. Uhum. Olha, aqui ele já tem, ó, um tubo de 20, né, por 10 ali, por 100 por 400. Uhum. E Porque tem nesse ainda, caso dessa cliente, eu lembro, Juliana, que o metalon toda a estrutura de metalon, ela ia direto na parede. E aí sim, depois vinha as prateleiras. E lá embaixo, na finalização, o metalon lá embaixo, ele fazia um L, a parte de baixo vinha 10 centímetros para frente e ficava um L justamente para encaixar no rodapé. E aí eu te pergunto, isso a gente constrói com esses quadrados aí ou a gente consegue construir com barras? ele é quadrados, talvez aí não daria para fazer, mas o que que pode fazer daí também? Um desenho, né, pode ser com geometria mesmo, e especificar e mandar um PDF, ó, eu preciso que venha dessa forma, aí eles fazem também. Mas Entendi. ele não é por barra, com aquelas uniões, sabe? Ele é inteiro, vai a peça inteira. Então tem que tomar cuidado porque ela vem já soldada, acabada, pintada, então tem que tomar cuidado com relação à entrada nos apartamentos, escada, essas coisas. Sim, tem que tomar cuidado, Uma pensar coisa na que, luz. uma coisa que eu gostaria de colocar em pauta para estudo de vocês aí, Juliana, que tem saído muito com relação à serralheria, é móveis feitos de chapa. Tem aumentado a demanda para cá, entendeu? São Paulo tem aumentado essa demanda e Brasília vai chegar, porque se chegou em São Paulo, vai vingar para cá, entendeu? Que é móvel, sabe, nichos feitos Uhum. de chapa fininha, normalmente é feito com chapa de, não é inox, mas também não é ferro. Aço? Acho que é aço, mas tem um outro, aço carbono, Aço. Uhum. entendeu? Já vi, eu vi nas feiras, já. Isso. É só um.
um toquezinho para vocês estarem sempre atualizados. Tá. Tá? Daqui a pouco já, né, a gente dá um toque para a Alice, né, nesse sentido Isso, aí. isso. Uhum. Pode Tá bom? deixar, não vou Beleza. anotar aqui para passar. Fechou. Aí dúvidas vai surgindo, se eu precisar passar o contato teu para o Matheus, na hora Pode, de desenvolver o projeto lá, ele tem esse contato direto para tirar dúvidas e a gente pode vai, passar. vai alinhando as coisas. Uhum. Ah, uma Eu coisa, tô. Matheus, tu pegou como é que funciona o Promob, é vinculado a um sistema, né, Juliana? E aí, quando tu vai começar um projeto, Matheus, tu precisa dos dados do cliente para já no Connect, tu já preencheu o nome completo do cliente, telefone, e-mail e acho que endereço. E Isso aí, aí. isso a gente precisa padronizar, no caso, eu que trabalho no cuido do comercial, eu preciso, para quando receber um projeto, ter esses dados para quando tu começar a ter como salvar. Porque sem esses dados Legal. tu não consegue salvar. Uhum. Certo, eu percebi na hora de criar, na criação do projeto. Só preciso mesmo, só me passando esses dados, eu já abro o projeto já com todo o padrão de dados que precisar. Para ficar organizado, né? Ou no caso, o Isso, projeto que eu iniciei ontem, eu só tinha só o nome da pessoa física e eu coloquei como exemplo, e-mail exemplo e um número de telefone só para poder abrir mesmo o programa. Mas isso. isso é totalmente editável, me passando os dados eu consigo deixar tudo organizado. E É, pode falar, Juliana. depois, se precisar também uma ajuda para importar os pedidos, que é via sistema, é um pouquinho diferente também, a gente Vamos pode fazer um precisar. treinamento. Isso. Vamos Eu precisar. também. A parte de produção de caderno técnico, Juliana, vocês entendem ou vocês não entram nessa parte? A gente não faz muito, mas quer dizer, eu faço para as vendas minhas diretas, né? Mas não a nível de treinamento, mas a gente pode dar uma olhada sim. Eu acho que Pessoal, vai pintar dúvidas eu acho que o Matheus já faz, mas por ser da Adesso, vai pintar alguma uhum. dúvida lá nessa parte, mas daí eu vou passar o contato para vocês poderem tirar dúvida nessas produções, porque as primeiras com certeza vão surgir muita dúvida. Uhum. Não, pode passar o meu contato, né? Só para essas vezes que eu não vou responder na hora, mas dentro de meia hora, 40 minutos ali, o mais breve sempre possível. Eu tô sempre com o Certo. celular, né? É o padrão Vou nosso, é o nosso responder. padrão, né, de trabalho. É, Eu vou responder. E agora tá fez- um pouco. Eu tô ainda me adaptando, eu tô voltando, né? Trabalhar, mas assim, tá meio. Tá sim, diferente. Tá me é isso pegar o aí. ritmo de novo, né? Tá um pouquinho diferente, mas vai engrenar. Top. Obrigado, Juliana, por esse Ah, começo aí, pela explicação, pela introdução. E um abraço, Matheus. Bom trabalho, viu? É isso, gente. certo, Obrigado. Boa abraço, tarde para vamos falando. vocês. Boa saúde aí para sua família. Valeu. Para você também. Valeu, tchau, obrigada. Tchau.